Olá! Primeiramente, obrigado pelo interesse em conhecer mais a SharpSpring, uma plataforma de automação de marketing CRM. É uma ferramenta americana, em Gainesville, na Flórida, e hoje nós estamos em 26 países, com escritório também aqui no Brasil, em Santa Catarina. Eu vou fazer uma breve demonstração das funções da ferramenta, que vai desde a parte de análises, de mensurar campanhas tanto online como offline, uma integração nativa com o Google AdWords, e também os relatórios de e-mail e tráfego do site. Tem toda uma parte de conteúdo, de e-mails, um Media Center para você subir os seus e-books e vídeos do YouTube ou Vimeo, por exemplo, e os formulários para captura de leads. Tem uma parte de landing pages e criação de blog. Aí nós temos todos os recursos para fazer também a parte de automação, desde escolher o lead scoring, fazer lista dinâmica e criar os fluxos de automação de marketing. E aí sim, aqui no final tem um CRM nativo para você gerenciar os seus contatos e gerenciar também na pipeline as suas oportunidades. Ok? Esse aqui é o dashboard inicial. Tá? Então aqui ao lado você tem uma central de ajuda, onde mostra como funciona cada recurso da ferramenta, além de termos aqui também vários vídeos tutoriais explicando como funciona cada recurso. Antes de eu vou voltar aqui no final da apresentação, essa parte de percepções da campanha, mas antes, para mantermos uma boa linha de raciocínio, eu vou começar pela parte mais simples da ferramenta, que é a parte de conteúdo e e-mails. Porém, a SharpSpring se diferencia um pouco de um e-mail marketing tradicional, uma ferramenta de SP. Tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, as pastas para organizar suas campanhas. Eu vou escolher aqui um template de e-mail. A ferramenta tem os recursos básicos, tá? Desde assunto, nome do remetente. Nós temos aqui também os templates. Tá? Então é toda drag and drop. Se eu arrastar e soltar aqui, você consegue clicar, editar. Tá? Tem um CDN próprio para subir as imagens. Então é uma ferramenta muito amigável. Tá? Você pode usar com bastante facilidade para criar os seus e-mails. Mas o que eu quero mostrar aqui, que é o grande diferencial, seria enviar esse e-mail automatizado com base no vendedor. Então imagina que você tem aqui um template institucional de relacionamento, mas ao invés de ser como o Eduardo, eu tenho 10 vendedores na minha empresa. Então, nós temos a opção de variáveis, lead owner. Ao invés desse e-mail ser como o Eduardo, tá, eu posso fazer uma otimização. E esse único template de e-mail ele pode ser usado por toda a equipe comercial. Tá? Nessa opção aqui de lead owner. Então, ao invés de ser como Eduardo, ele vai ser como João, Matheus, Cristine, enfim. Ele vai levar em consideração a pessoa que já está em contato com aquele prospect, com aquele cadastro. Então, o que acontece? O e-mail se torna muito autêntico e o próprio vendedor vai ganhando mais autoridade, empatia com aquele contato. Então, para quem utiliza muito, principalmente de estratégias de inbound, essa aqui é uma ferramenta bem importante. Temos como inserir anexos, aqui editar um pouco mais o template do e-mail, tem toda uma integração com RSS, tá? De configurações, de períodos que você vai enviar essas notificações. E para quem trabalha com e-commerce, nós temos aqui uma opção de abandono de carrinho. Então, nós temos hoje uma API nativa com o Magento, Shopify e WooCommerce. Tá? Também integramos direto com o intermediador de pagamento, o Moip, por exemplo. Então você pode fazer esse trabalho, a pessoa acessou o site, abandonou o produto. Você depois de 15 minutos cria uma regra e envia então aquele produto com desconto, enfim, uma outra estratégia que você achar mais válida. Ok? Essa é a parte de e-mails. Aqui nós temos vários modelos e templates, todos eles responsivos, testados em smartphones e tablets. Nós temos aqui também o Media Center. O que é o Media Center? É você compartilhar alguns materiais ricos, como um vídeo no YouTube ou um e-book que você criou. Tá? Você consegue traquear essa URL. Por exemplo, eu tenho aqui e-book SharpSpring e Content Tools, tá? Um material de co-marketing, teve 1000 visualizações. Eu vou clicar aqui e eu consigo identificar quais foram os meus leads, os meus contatos
que já visualizaram esse material. Então aqui eu tenho, tá, as principais pessoas que estão visualizando esse material. Tem o lead score, né, e o engajamento. Eu posso oferecer uma pontuação maior para quem já visualizou essa mídia, como por exemplo um e-book, uma proposta. Então é bem interessante. Ainda que eu tenho formulários. A Sharp Spring é uma plataforma de código aberto e ela é uma ferramenta que tenta facilitar também o uso e não alterar aquilo que você já usa. Por exemplo, nós temos o nosso próprio formulário da Sharp Spring, que eu vou mostrar a seguir, mas nós temos formulários nativos, ou seja, você usa um WordPress, a gente já tem um formulário, então eu não quero usar o formulário da Sharp Spring, eu quero continuar usando aquilo que eu já tenho. Nós colocamos um tracking code, e então toda a informação que a pessoa imputar lá no seu formulário, nós trazemos aqui para o nosso banco de dados. E tem também o formulário de terceiros. Aqui no Brasil, por exemplo, muito usado o GraphicForms, o Salesforce, então você pode também usar um formulário terceiro. Okay? O que eu vou mostrar aqui seriam, então, os formulários próprios da Sharp Spring, que ele tem uma vantagem. Aqui mostra os relatórios do formulário, quantos leads, né, quais foram os cadastros, todas as métricas. E aqui eu tenho como incorporar, então, esse código no meu site. Quando você faz isso apenas uma vez, o que acontece? Quando você alterar depois esse formulário, aqui pela ferramenta, automaticamente ele já vai alterar no seu site. Ali tudo drag and drop, você tem aqui como inserir novos campos. Né? Eu quero perguntar, por exemplo, um cargo, número de funcionários, enfim. Tá? Então é bem simples de estar fazendo essa customização. Se você tem uma tipografia institucional, você pode escolher, por exemplo, um CSS de uma tipografia. E aqui nós temos os botões também, que eu posso editar aqui. Então tem aqui, né? Raio, tamanho da letra, cores, enfim. Aí você salva, automaticamente ele já salva no seu site. Agora eu vim aqui para a parte landing pages, que também é a parte que trabalha essa captura do lead, certo? Então, tanto os formulários como a landing pages trabalham. Nós temos uma série de templates, tá? Desde eventos, geração de leads. Então eu vou escolher aqui uma landing page de exemplo para vocês verem como é simples tá fazendo também a customização desse layout. Muitas vezes você faz de forma muito rápida essa customização, não dependendo de um programador, porque a ferramenta tem um fácil uso. Então eu clico aqui na logo, você sobe a sua logo. Se eu clicar aqui nas cores, eu posso também escolher uma cor institucional da minha empresa. Na parte aqui. Então, realmente é bem fácil. Eu posso adicionar aqui alguns templates. Eu quero colocar um call to action, eu quero colocar de repente um vídeo. Tem toda uma parte aqui também de layouts. Então, se eu quiser, por exemplo, inserir aqui 4 imagens. Tá? Vem aqui em elementos. Aí escolho aqui vídeo, imagem, texto. Eu posso inserir com bastante facilidade. Inclusive a ferramenta é toda responsiva. Tá? E aqui também você tem um conteúdo dinâmico. Esse conteúdo dinâmico seria adicionar regras. Por exemplo, se a pessoa tem um cargo X ou um cargo Y, cada pessoa vai receber, vai visualizar uma página diferente. Se ela tem um lead score maior, uma pontuação menor, ela também vai ver uma página diferente. Então, se a pessoa está com um lead score muito baixo, ela acessa a página, nós vamos oferecer para ela o download de um e-book. Se ela já tiver uma pontuação muito alta, nós vamos apresentar, fazer uma chamada orientando ela a fazer uma demonstração do produto. Então, tudo isso é possível através aqui do conteúdo dinâmico. Tá? Ok, passando essa parte aqui mais de criação, eu venho aqui então para automação de marketing. Primeiro, para o lead score. O que seria esse range, essa pontuação aqui? Como ela funciona? Nos Estados Unidos,
uma das grandes estratégias usadas através de uma ferramenta de automação é o lead nurturing, é o processo de nutrição. Então, toda pessoa que acessa hoje o seu site, não necessariamente ela está pronta para comprar. Então, o que nós fazemos? Nós fazemos um amadurecimento. Né? Nós vamos enviar conteúdos relevantes, educativos para essa pessoa, até o ponto que ela conheça mais o meu produto. Então, ao invés de um vendedor entrar aqui, fazer uma ligação fria, eles são os leads frios, ele vai entrar em contato com os leads quando eles estiverem aqui com uma pontuação mais alta. Isso aumenta a taxa de conversão da equipe comercial. Okay? Como funciona, então, depois que você define o range? Então, a pessoa, se eu tenho o nome desse lead, eu posso dar 3 pontos. Se eu tenho o nome da empresa onde trabalho, eu dou uma pontuação maior. Se eu tenho cargo e assim por diante. Tá? Nós temos ainda por comportamento e engajamento. Cada vez que visita a página, ele ganha 2 pontos. Se ele preenche um formulário, ele ganha 15. Clica em um e-mail, ganha 10 pontos. E assim você vai atribuindo essa pontuação. Você pode colocar uma URL em específico para fazer o tracking da página. E tem as mídias. Então, se ele assistiu o meu vídeo no YouTube, eu vou dar 5 pontos. E vou dar 10 pontos se ele visualizou o meu e-book. Tá? Aqui nós temos por fit. Será que esse cliente tem perfil realmente para trabalhar e consumir esse meu produto ou serviço? Então eu posso dar 100 pontos, por exemplo, para a pessoa que tiver o número de funcionários da empresa igual a 50 ou 100 funcionários. E eu posso também diminuir uma pontuação. Por exemplo, vou diminuir 5 pontos quando a cidade for, vamos fazer aqui um exemplo, que a minha empresa não entrega no Rio de Janeiro. Ela não tem sistema de entrega lá. Então, eu vou dar uma pontuação maior para aqui de São Paulo, Guarulhos, e no Rio de Janeiro eu vou diminuir uma pontuação. Aqui eu tenho um Lead Score Decay, então se eu colocar essa opção durante um range de semanas, por exemplo, durante 10 semanas, se a pessoa não visualizou meus e-mails, não acessou meu site, automaticamente ela vai perder metade da pontuação. Isso que é bem interessante para não perder o timing da venda e o vendedor também não entrar em contato com aquele lead que já está sem engajamento há muito tempo com a empresa. Eu vim aqui para uma parte mais prática agora, que é de listas. A SharpSpring ela trabalha tanto com listas estáticas, onde você pode subir um CSV, os contatos que você já tem na sua empresa, ou então você pode criar listas com base em comportamento, que são essas listas dinâmicas. Então eu vou criar uma junto com vocês. Então, por exemplo, aqui na SharpSpring nós temos gatilhos e filtros. E aqui nós temos uma série de regras. Se a pessoa já completou um formulário, ela entra nessa lista, se ela tem um lead score específico, se ela visitou ou não uma página, abandonou o carrinho, enfim. Realmente é bem robusto o motor de automação, mas eu vou mostrar para vocês um exemplo bem usual aqui, de fácil entendimento. Vamos dizer que a pessoa acessou meu site, ela está interessada aqui no meu CRM, tá? Eu vou copiar essa URL, eu venho aqui na SharpSpring e vou dizer o seguinte: toda pessoa que visitar a página do CRM Mobile SharpSpring 3 vezes ou mais, automaticamente ela vem para essa lista. Eu tenho uma clusterização, uma segmentação de pessoas interessadas aqui no CRM e eu posso ainda criar filtros. Veja que interessante. Então eu posso colocar, eu quero só pessoas que estão interessadas no CRM, mas eles precisam ter pelo menos 200 na pontuação de lead score. Então eu tenho leads qualificados para a equipe de vendas com base nesse interesse. E eu tenho ainda como também fazer por cidade, cargo. Vou pegar aqui um exemplo de cidade. Então, ó, pessoas da cidade de São Paulo que têm interesse em CRM. Então isso é muito interessante. Além da equipe comercial conseguir fazer uma abordagem, por exemplo, específica para essa lista, nós também temos como fazer um fluxo de automação. E-mails automatizados com base em interesse. Então eu vou criar aqui junto com vocês um exemplo bem prático. Vou deletar aqui as regras que eu tenho. Ok. Então vamos imaginar aqui um exemplo. A pessoa acessou, tá? Vamos pegar aqui um blog. Deletar. Acessou o blog da SharpSpring. Ok?
Então ela está acessando aqui o blog da SharpSpring e ela viu aqui esse formulário, criado na própria ferramenta. Quando a pessoa se inscreve aqui, eu vou criar uma regra. 1 minuto depois que ela se inscreveu no blog, eu vou enviar um e-mail. Aí eu já tenho um e-mail montado aqui nessa caixa, todos os e-mails que eu criei na ferramenta estão aqui. 1 minuto depois, aqui eu tenho uma opção de enviar esse e-mail apenas em horário comercial, então se a pessoa se cadastra no blog domingo às 2 da manhã, eu aguardo até segunda-feira para enviar esse e-mail, porque ele vai ser como lead owner, com o meu nome, então vai se tornar mais autêntico. Então ele recebe esse e-mail, obrigado pelo cadastro. 3 dias depois, eu vou enviar aqui então as vantagens de trabalhar com automação de marketing. O que eu estou fazendo aqui? Aquele processo de lead nurturing, amadurecendo o lead. Fazendo a nutrição. 5 dias depois eu vou enviar um e-mail de e-book, um e-mail de nutrição. Ok? Então, aqui é um exemplo. Você vai enviando, dependendo do negócio, da complexidade do seu produto ou serviço, você vai enviar e-mails durante 2, 3 semanas. E após, vamos colocar aqui no 6º dia, vou colocar um exemplo, esse e-mail que já passou por uma série de e-mails educativos, campanhas, eu vou adicionar ele a um proprietário. A equipe comercial. Nossa ferramenta já é integrada com CRM, então eu posso colocar aqui o Eduardo. Ele vai ser adicionado, ou seja, ele vai ser responsável pela pessoa que já passou por todo esse processo. Nós temos como notificar também pelo Android OS, aqui através do nosso aplicativo, né, que esse lead entrou na ferramenta e também através do e-mail. Tá? Aqui no caso eu uso Gmail, então aqui são as pessoas que estão preenchendo o formulário, então se eu clicar aqui, eu vou ter as informações desses contatos. Se eu clicar aqui, ele vai direto para a ferramenta. Ok. Então aqui eu tenho os contatos. Se você tem mais de uma pessoa na equipe comercial, nós temos uma opção aqui também de distribuir esse lead de forma randômica e igual. Tá? Se a pessoa preenchendo o formulário que é de São Paulo, o Glênio e o Daniel D'Amelio vão receber esse lead. Se ele respondeu que é do Rio de Janeiro, é o Matheus. Se ele respondeu que é de Santa Catarina, é o Eduardo e a Cristine. E assim por diante. Você tem como fazer essa regra, que é bem interessante para distribuir esses leads. Agora nós vamos aqui então para o CRM nativo da SharpSpring. Aqui você tem como filtrar esses leads. Aqui nós temos a pontuação por lead score. Tá? Quais são as pessoas que têm uma maior pontuação. Nós conseguimos também filtrar. Tá? Será que é um lead potencial? Quem é o proprietário desse lead? E por uma lista em específico. Então eu vou pegar aqui um exemplo que já tem uma boa amostragem dentro da ferramenta. Caetano. A partir do momento que a SharpSpring tem o e-mail desse lead, tá? Nós fazemos uma varredura nas redes sociais e já encontramos o Twitter, o LinkedIn e o Facebook do Caetano. Tá? Então isso é bem interessante, inclusive essa imagem ele já puxa do LinkedIn ou do Gmail e traz essas informações. Você tem como adicionar ele a uma lista, um fluxo de trabalho, um fluxo de automação manualmente e colocar também de qual campanha veio esse contato. Tá? Adicionar comentários na equipe comercial. E aqui nós temos também os lembretes. Então, aqui tem todos os follow-ups. Então, eu entrei em contato com o Caetano hoje. Eu preciso fazer um segundo follow-up com ele. Então, eu coloco aqui se eu quero uma ligação, um e-mail. Eu vou atribuir para o meu vendedor fazer essa ligação. Tá? Ele já é uma oportunidade. E aqui ele vai entrar em contato. Nós temos como vincular isso ao calendário do Google ou ao Outlook também. Ok? Então aqui tem todas as notas e aqui ao lado você então verifica as suas tarefas. Você já entrou, marca como concluída, coloca uma nota opcional. E agora eu vim aqui para a parte da ferramenta que eu mais gosto, tá? Que é a timeline do lead. Nós chamamos aqui a timeline do Big Brother Brasil, onde você consegue realmente verificar tudo o que está acontecendo com esse lead, desde a página que ele acessa. Aí eu tenho aqui os e-mails que ele recebeu e abriu. Aqui, inclusive, não é uma simulação, é o próprio desenho do e-mail. Tá? Tem as ligações efetuadas, os formulários que ele preencheu. Veja que você tem uma série de informações desse lead. Tá? Qual foi a mídia que ele visualizou. Além de todo esse histórico aqui do impacto do marketing sobre esse lead específico, nós temos também aqui uma opção
bem interessante, onde tem esse ícone aqui em azul, tá? Esse e-mail aqui eu enviei do meu Gmail, veja que ele é diferente. Então nós temos como sincronizar o e-mail do vendedor também essa timeline. Então você consegue fazer uma auditoria, verificar se a equipe comercial está realmente fazendo o follow-up da forma correta. Aqui nós temos todo o histórico de e-mails, nós temos o dispositivo que esse lead acessou meu site e as campanhas que ele foi impactado, isso que é muito importante. Desde a campanha primária, da onde veio esse lead, ele veio do AdWords, do tráfego direto, busca orgânica, e as campanhas, né, secundárias também, que ele vai sendo impactado através do marketing. Aqui em opções desse lead, você tem como enviar um e-mail inteligente a partir da ferramenta, fazer uma ligação, e quando esse lead se torna potencial, ele realmente quer uma abordagem comercial da sua empresa, você coloca como nova oportunidade. Aí nós vimos aqui para pipeline da ferramenta. Então, esse aqui é um exemplo que eu montei de uma escola de idiomas. Deixa eu colocar um range maior aqui para trazer um histórico. Tá? Então, o que acontece numa escola de idiomas? Ela tem algumas etapas. Por exemplo, contato. Aí depois ela passa por um teste de nivelamento, faz uma aula demonstrativa, proposta e negociação. Então ela passa por esse processo na tomada de decisão. Quando você cria essa oportunidade, você consegue colocar aqui valor de proposta, data de fechamento, tá? E aqui você escolhe, você pode criar mais de uma pipeline, tá? Escolho minha pipeline. Conforme ele vai avançando aqui nos estágios, vai aumentando a probabilidade dele de fechar essa venda. Você inclusive pode cadastrar produtos aqui, né, de proposta, se for um e-commerce, enfim, para poder colocar nessa oportunidade. Ainda aqui em pipeline é interessante mostrar, tá? Você tem aqui uma projeção para quem faz forecast. Então, onde estão os leads? Qual é a projeção de vendas que eu tenho para aquela semana, para aquele mês? Então, é bem interessante realmente para escalar a equipe de vendas. E qual que é a diferença do CRM tradicional para esse CRM da SharpSpring? Aqui nós temos já uma integração, tá, com a parte de canais e marketing. Então, além de ter o histórico do vendedor, da sua equipe de vendas, nós podemos ter o histórico e o desempenho dos canais. Então, de mídias sociais, de Google AdWords, o que será que os meus vendedores, Cristine, Damélio, Eduardo e Matheus, estão, né, fazendo de vendas no último mês? Então, você tem aqui um relatório. Tá? Nesse relatório, nós temos aqui quantas pessoas estão, né, em contato frio, quantas pessoas estão em diagnóstico, demonstração, tá? Engajamento, todas as etapas do funil de forma visual. Então aqui ele me dá todo o histórico de conversão, quantas vendas esperadas, e com base na minha taxa de conversão também, ele consegue projetar a quantidade de vendas. Então imagina que se você tem, por exemplo, eu preciso ter 20 pessoas em diagnóstico, tá? Para ter 5 fechamentos de um contrato enviado. Se eu preciso ter por mês 10 contratos enviados, quantos eu preciso ter na fase de diagnóstico ou demonstração? Então o seu funil de vendas ele começa a se tornar mais previsível e mais fácil, né? Enfim, de definir as suas estratégias futuras. Então eu venho aqui para a parte final, que é a parte da campanhas, tá? Que é a parte do início que eu estou voltando agora, porque aqui é o grande BI da ferramenta, onde vai cruzar todas as informações e você pode tirar então, fazer essa análise. Quais são os canais, quais são as mídias que eu estou investindo que estão me dando retorno, quais são os canais que estão me dando prejuízo. Com base nisso, você pode então trabalhar suas estratégias, gerenciar aí a sua mídia. Okay? Então, tem muitas empresas que investem muito em várias mídias. Você pode colocar tanto mídias online como offline. Então eu vou dar um exemplo aqui de online e uma de offline. Offline primeiro. Ó, esse aqui é um evento, acontece em todo o Brasil, parceria Digitalx. Então eu vou selecionar, será que esse evento está dando resultado para a minha empresa? Então aqui você pode selecionar, eu quero um relatório de leads, de oportunidades ou de cliques. Tá? Vou deixar leads aqui. Tá? E eu vou colocar uma amostragem maior aqui para a gente tirar um relatório. Então eu vou aplicar esse relatório. Você pode apresentar isso para a diretoria, enfim. E aqui eu tenho como manipular também essas informações, tem como exportar em PDF, PNG, enfim. Tá? Aqui eu tenho 3.000 leads vindo dessa campanha, esse é o custo por lead, com base no custo total
que eu investi nessa campanha, quantas vendas foram geradas. Então, se eu vier aqui embaixo, ele me mostra quais foram os eventos que me trouxeram mais leads. E aqui, então, eu tenho um desempenho geral que está acontecendo com as minhas campanhas. Então, se eu investir X nesse evento, aí eu tenho aqui o número de vendas e o número de oportunidades. Tá? Então, aqui são exemplos, muitos exemplos fictícios aqui de como acontece essa mensuração de resultados, desde leads, custo por lead, vendas, oportunidades perdidas e receitas. Então você consegue ter todo esse visual do que está funcionando a sua campanha ou não. Além dessas campanhas offline, nós temos como tirar relatórios de mídias sociais, relatório de campanha de afiliados, enfim. Eu vou mostrar uma interessante aqui, que é uma integração nativa já com o Google AdWords, onde você consegue tirar um relatório também, né? Não só da conversão de um formulário de um lead, mas nós conseguimos identificar todo o processo. Né? Desde lá de onde o lead inicia essa conversão através de um formulário, até lá na ponta do vendedor. Então imagina aqui ó, que você tem 4.315 leads, tá? 16 oportunidades, que tem a conversão em cliente potencial. Então, a nível de palavra-chave, se eu pegar aqui, por exemplo, o meu conjunto de palavras, CRM, eu vou selecionar aqui, ó, gestão de clientes em CRM. Aqui teve o número de cliques e visualizações, eu vou clicar aqui no lead. Eu sei que o Antônio Pedro Abreu veio dessa palavra-chave. Se lá na ponta o meu vendedor colocar como venda, eu sei que ele veio dessa keyword em específico. Então você tem uma análise bem apurada de todo o processo, também através aqui do Google AdWords. Tá? Nós temos um relatório de tráfego do site. A SharpSpring ela trabalha com URLs ilimitadas, então você pode inserir aqui todos os seus hot sites, blog, enfim, para fazer essa análise. E aqui em teste de relatórios de e-mails, nós temos um bem interessante que é a conversão do workflow, que é aquele processo de nutrição. Será que esses meus workflows eles estão convertendo realmente? Então você tem uma conversão de venda aqui e eu vou construir um relatório. Será que o impacto desses meus e-mails está afetando a minha taxa de conversão? Então eu consigo ter esse tipo de relatório. No primeiro e-mail, veja que o e-mail automatizado, a taxa de abertura é muito alta. Tá? 3 dias depois ele recebe um outro e-mail e 4 dias depois um terceiro e-mail. Veja que ele mostra a taxa de conversão. Quantas pessoas estão sendo impactadas por esse e-mail e estão virando realmente oportunidades na minha empresa. Ok? Por último, para fechar aqui, eu tenho o Visitor ID, uma ferramenta muito interessante para quem trabalha com B2B, que em tempo real você identifica as pessoas que estão acessando o seu site, né? Inclusive a campanha. Né? Renata Silveira, veio do mundo do marketing, uma ação de co-marketing. Então eu tenho aqui inclusive as páginas que visitou, né? Eu tenho o número de telefone, e-mail. Sua equipe comercial pode ser notificada, tá? Por e-mail, quando uma pessoa em potencial acessar, por exemplo, o Bruno Furlan tem uma pontuação muito alta, eu posso notificar a equipe de vendas que está acessando o site naquele momento. Você pode fazer um remarketing, enfim. Então é uma ferramenta bem interessante. Okay? Além de oferecer para vocês toda essa ferramenta, tá? A SharpSpring ela também oferece um treinamento, porque a gente sabe que a ferramenta é muito robusta, tem uma série de tecnologias. Então nós oferecemos aí, nos damos 2 meses de treinamento, você vai receber o acesso à ferramenta e começar a usar a partir do primeiro dia, porém a gente tem aqui profissionais que vão te ajudar nessa implementação, né? Desde um guia, né, de como usar a ferramenta, explorar essa tecnologia, toda uma parte de como criar os formulários, e-mails, as boas práticas de utilizar o CRM, se você já usa um outro CRM, como migrar essa solução para cá. Então tem todo esse suporte aqui, tá, da nossa equipe, ok? Pessoal, seria isso sobre a ferramenta. Espero que tenham gostado da apresentação e aguardo o contato de vocês. Um grande abraço.